Amigas e amigos de Relatos da Noite, com esta edição deste programa encerramos a história da primeira comunhão. Este vídeo inclui todas as edições que apareceram até o momento, assim como as histórias que vocês mesmos nos enviaram posteriormente. Membros da comunidade que vivem ou viveram na região ou tiveram conhecimento dos acontecimentos que são descritos de alguma forma na primeira história. Finalizamos com mais algumas histórias inéditas. Uma delas nos dá, talvez, o que podem ser as pistas mais concretas sobre a origem do que vem sendo narrado. Se quiserem só as novas histórias, pulem para o final do vídeo. Mas se não conhecem a história ou querem repetir a experiência, convidamos vocês a ouvirem o relato na íntegra. Vocês estão ouvindo Relatos da Noite. Vou contar uma fase da minha vida que ainda impacta minha família. Meus colegas da escola primária ainda falam disso, mesmo eu tendo perdido contato com todos. Recentemente, em uma reunião, uma pessoa desconhecida me perguntou se eu era o menino que passou por tudo aquilo. Minha família insiste que muito do que vou contar para vocês não aconteceu, que é a imaginação minha, um recurso do meu cérebro para conseguir lidar com o trauma. Ainda assim, tenho certeza de que muitos que viveram por aqui conhecerão as lendas e até mesmo os personagens que estou prestes a mencionar. Eu me lembro de tudo perfeitamente, como se tivesse sido ontem. Poucas semanas antes de concluir o catecismo e fazer a primeira comunhão. Carlos, meu irmão 3 anos mais velho, ainda não havia feito a primeira comunhão. Por algum motivo, ele sempre recusou e nunca explicou à minha mãe o motivo. Assim, o fato de eu fazer virou quase uma obsessão para ela. Nas primeiras vezes que fui ao catecismo, ela ficava tão emocionada que ela mesma me levava. Ela ficava lá ajudando na igreja e cuidando da Mari Carmen, minha irmã de 3 anos, até eu terminar. No entanto, depois de algumas vezes, Mari Carmen começava a chorar assim que nos aproximávamos da igreja, que ficava numa ladeira bem íngreme na colônia Huaycura de Tijuana. Ela dizia ter medo das senhoras de preto que achávamos serem as freiras do convento ao lado da igreja. E assim, muito a contragosto, ela me deixava ir sozinho, então, acompanhado por um garoto, Diego, que morava a 2 ruas de casa e que sempre era levado pelo pai. No entanto, apenas em uma ocasião, depois disso, ela nos acompanhou e então começamos o trajeto até a igreja, até o catecismo, sozinhos, Diego e eu. Havia algo estranho naqueles dias. Talvez não houvesse tanta gente na colônia como hoje em dia. Mas mesmo assim eu me lembro daqueles passeios que fazíamos no que parecia ser uma colônia deserta. Quando apenas os moradores mais estranhos saíam. Em uma ocasião, saímos já tarde da igreja. Bom, não tão tarde, mas o suficiente para que já começasse a escurecer e ficássemos com pressa de chegar em casa. Em vez de descer pela rua principal, pegamos uma das alternativas. Era muito mais solitária, mas o caminho era mais curto. Passamos pela escola primária a algumas quadras da igreja e um som vindo de dentro chamou nossa atenção. Ouvir algo àquela hora em uma escola deserta? Minha primeira reação foi correr, mas logo percebi que Diego não estava ao meu lado. Eu parei. Diego estava pendurado, subido na cerca, olhando para dentro da escola, para as salas do 6º ano, bem perto da saída. Voltei devagar e perguntei o que ele estava vendo, meio sussurrando. Ele respondeu do mesmo jeito. Cala a boca, ela vai ver a gente. Então eu vi do que ele estava falando. Dentro da sala de aula, a 3 metros da cerca da escola e apenas iluminada pela luz do poste da rua. A figura, a silhueta de uma freira olhando para fora, imóvel, macabra. Comecei a correr de novo, desta vez muito mais forte,
tão rápido quanto os quilos a mais que eu tinha naquela época permitiam. Senti agora os passos de Diego correndo à direita. Quando, uma quadra depois, sem parar, perguntei a ele o que diabos alguém estaria fazendo dentro da escola àquela hora. Ao virar, percebi que não era Diego quem corria ao meu lado. Ao meu lado corria um menino loiro de roupas estranhas, que não parava de me olhar e sorrir. Quis correr mais rápido e virar na próxima rua, mesmo que isso me afastasse do caminho de casa. Mas o garotinho, sem se abalar, corria na mesma velocidade que eu, rindo de mim. Cheguei novamente à rua principal e finalmente o perdi ali. Exausto, parei para descansar. E então, escondido, correndo de poste em poste, aproveitando a escuridão das ruas, consegui me aproximar da minha rua novamente, quase passando despercebido. A uma quadra de casa, vi minha mãe andando apressada junto com Mari Carmen. Ela estava preocupada porque já era tarde e eu não tinha chegado. Quando ela me viu, percebi que seu olhar se iluminou de alegria, mas logo mudou para um olhar zangado e começou a me repreender pela preocupação que eu tinha causado. Ela me disse para subir até a igreja e procurar seu irmão. Meu sangue gelou. O que eu menos queria era subir de novo, mas ao tentar explicar para ela o que tinha me acontecido, ela brigou comigo sem acreditar em nada. Chorando, recomecei o caminho pela vila para procurar Carlos, que tinha ido me buscar. Poucos quarteirões adiante, um grito me alertou. De repente, da escuridão, duas figuras corriam rapidamente em minha direção. Quis correr em direção à minha casa, mas por causa do medo, acho eu, minhas pernas ficaram completamente desajeitadas e só senti que tropecei. As figuras se aproximavam, dava até para ouvir a respiração delas. Uma passou correndo por cima de mim e a outra me segurou pelos braços e me levantou. Era meu irmão Carlos, e percebi que algo os perseguia. Percebi que a figura que corria agora na nossa frente era Diego, e ele virou quando chegou na rua da minha casa. Ele entrou correndo nela, até mesmo sem a gente. Eu sei que ele estava com muito medo, e ele sabia que não conseguiria correr nesse ritmo por mais 2 ruas até chegar em casa. Quando entramos, fiquei horrorizado. Diego estava com o rosto cheio de sangue, e minha mãe o atendeu imediatamente enquanto mandava a gente chamar o pai dele. Diego não parava de chorar, e quanto mais limpavam seu rosto, mais eu me apavorava. Parecia que um foguete havia explodido em seu rosto, deixando pedaços de pele pendurados. O pai dele não respondeu, mas minutos depois um vizinho chegou e o levou ao hospital de emergência. Minha mãe insistia em perguntar o que houve, mas eu não sabia e Carlos também dizia não saber. Assustados, minha mãe não insistiu, preparou um jantar leve e nos mandou dormir. Carlos então se aproximou para me dizer que ia me contar o que tinha visto, mas que eu tinha que jurar que não contaria para minha mãe. Ele me contou o que aconteceu. Minha mãe estava muito preocupada comigo, então ela o mandou me procurar. Ele subiu correndo pela colônia e estava mais ou menos na metade do caminho entre a casa e a igreja, quase chegando à escola, quando ele ouviu o som de algo passando por cima dele como se estivesse voando. Ele olhou para cima, mas não havia nada, então continuou. No entanto, depois de dar apenas alguns passos, a voz de uma criança o chamou pelas costas. Ei, é por aqui. Quando ele se virou, viu um menino apontando para ele voltar para a rua. Pela descrição, era o mesmo menino que correu ao meu lado quando saí da escola. É um dos meninos ciganos, você já viu, ele falou. O que ele viu ao correr para aquela rua foi um vulto bem no meio dela, um vulto preto que se movia sobre alguma coisa. Ou alguém.
Apesar de a imagem ser macabra e impressionante, ele pegou uma pedra e a lançou, pensando que talvez fosse eu quem estava ali, sendo atacado de alguma forma. Era uma figura muito estranha, mas humana, sem dúvida, e isso não o fazia sentir menos pavor. Então ele acertou aquilo com uma pedra enorme que gritou alto e saiu correndo para o outro lado da rua, saltando. Carlos correu até a figura de um menino ensanguentado e, ao chegar até ele, percebeu que era Diego. Ele o levantou, perguntou por mim e ele disse que eu consegui correr pela rua principal. Diego encarou as costas de Carlos. Mal conseguindo abrir os olhos por causa do sangue e sem dizer nada, saiu correndo na direção contrária, como se tivesse o diabo no corpo. Carlos se virou e viu 4 freiras se aproximando em fila. De uma forma completamente bizarra, com as mãos unidas à frente, como se estivessem rezando, e como se dessem passinhos bem curtos debaixo dos hábitos, mas se aproximavam numa velocidade impressionante, como se estivessem correndo em direção a ele. Ele também começou a correr, e depois de algumas quadras me encontrou andando de costas de tanto medo, até que escorreguei. Ele me pegou e chegamos em casa logo após Diego. Minha mãe não vai acreditar na gente, mas eu já tinha visto elas antes, ele me disse. Elas se vestem como freiras e às vezes se aproximam da igreja, andam ao redor e ficam olhando. Sabe por que eu não fiz minha primeira comunhão? Ele me perguntou. Por que você não acredita em Deus? Eu disse mais em tom de pergunta do que respondendo com segurança. Não, foi por causa delas. Vou te contar. Então ele começou a contar sua história. Também fui a 2 aulas de catecismo. Naquela época, as aulas eram mais cedo e jogávamos futebol ao lado da igreja, em frente ao convento. As freiras eram gentis. Às vezes dávamos na porta e elas ofereciam água às crianças. Uma vez, fomos surpreendidos por freiras de preto que pareciam nos amaldiçoar baixinho enquanto jogávamos futebol. Mas elas não estavam do lado da igreja, e sim ao lado, na rua que passa logo acima do campo onde a gente jogava. De verdade, elas diziam coisas ruins, coisas muito ruins. A gente estava ignorando elas até que um dos meninos mais novos se aproximou delas para pegar uma bola. Uma delas correu até ele fingindo pegá-lo e ele fugiu chorando em nossa direção, enquanto as outras riam alto, quase gritando. Enquanto as víamos atrás de nós, ele abriu a porta do convento e uma das freirinhas gritou para entrarmos na igreja. Todos nós corremos, mas eu consegui me virar. Do convento saíram 2 freiras jovens, indo rapidamente, quase de forma ameaçadora, em direção às outras que estavam ao lado do terreno da igreja. E essas, ao vê-las, começaram a correr, mas rindo de um jeito horrível. Lembro então que se aproximou uma das nossas catequistas, que também era só uma adolescente, e nos pediu para não ficarmos brincando até tão tarde de novo. Muito menos quando elas estivessem lá. Então perguntei se essas freiras de preto eram más, e ela me disse que claro que não eram freiras, mas sim pessoas loucas que só queriam nos assustar. Meu irmão pausou a história, respirou fundo como se chegasse a um momento doloroso, e então continuou. Mas eu tenho certeza de que elas eram mais más do que ela pensava, que não queriam só nos assustar. Logo após conhecê-las, aquilo aconteceu com Alan. Carlos parou de novo na sua história, e eu sabia o porquê. Eu sabia ao que ele se referia. Alan era um colega de sala dele que havia falecido. Não me contaram direito porque eu era pequeno, mas eu sabia que tinha sido de um jeito muito feio. Entre os meninos do primeiro ano, circulavam histórias absurdas sobre isso.
Para quem não conhece a colônia Waikura, ela fica em uma espécie de morro pequeno e terminava em um barranco de um dos seus lados. Esses barrancos davam para um riacho com um caminho de terra ao lado. Hoje ali já existe um dos bulevares mais movimentados de Tijuana, mas no início da década de 90 não existia nada disso. Lá no riacho tinham encontrado o corpo de Alan. Eu me lembro bem que várias crianças se juntaram nos barrancos onde terminavam as ruas do bairro para ver todo o movimento de viaturas e curiosos que chegaram ao local. Alan estava jogando futebol com a gente naquele dia em que as vimos, continuou meu irmão, e depois ele a viu de novo. Numa noite, próxima à escola. Quando ele disse isso, lembrei da visão que Diego e eu tivemos um tempo atrás na escola. Pensei no que poderia ter acontecido com ele. Talvez se meu irmão não tivesse chegado quando o jogaram na rua. Mesmo que se cansem de mim, isso era o mais fácil de acreditar. A partir daí, aconteceram as coisas mais macabras e bizarras da minha experiência. A próxima vez que vi Diego foi de longe. Ele estava olhando de uma das janelas da casa dele e metade do rosto estava coberta por uma faixa, cobrindo seus ferimentos. No dia, o pai dele preparava a mudança. Não notamos quando eles saíram nem se despediram dos vizinhos. Sabíamos que mudanças eram comuns e não havia alarde quando uma família deixava a vizinhança. Mas, mesmo com a pressa, só Carlos, minha mãe e eu suspeitávamos que algo tinha a ver com o que aconteceu naquela noite. Carlos passou a sair comigo sempre que podia, principalmente quando eu voltava tarde do catecismo ou da casa dos meus amigos. Minha mãe, até hoje, principalmente com o que acabaria acontecendo depois, ela se sente culpada por não ter dado a devida importância a toda a situação. Houve alguns dias tranquilos até que uma tarde notamos a ausência de Oliver, o gato de rua que adotamos meses antes, ainda filhote. Oliver costumava desaparecer de manhã, mas todas as tardes, quando todos íamos chegando em casa, ele também chegava, sem falta. Ele trazia para nós um passarinho, rato ou inseto morto como presente. Nesse dia, no entanto, já passava das 8 e Oliver não aparecia. Minha mãe e Carlos saíram para comprar pão para o jantar e, aproveitando, procuraram o Oliver pelas ruas vizinhas. Eu fiquei sozinho com Mari Carmen, que dormia no quarto ao lado. Ao longe, na rua, ouvi o miado de um gato. Foi horrível, terrível. Começou como aqueles barulhos de gatos no cio, mas logo se transformou em algo assustador. Sem dúvida, eram gritos de dor. Saí correndo, pensando que talvez Oliver tivesse encontrado um cachorro, mas ao chegar na rua, os gritos pararam de repente, em um instante. Por um momento, como se uma voz me dissesse, estive prestes a correr para a escuridão da rua. Dei alguns passos, quando senti como se voltasse à razão. Atrás de mim, o portão estava aberto, assim como a porta da minha casa escancarada. Corri de volta sentindo que precisava cuidar de Mari Carmen, que era o mais importante naquele momento. Assim que fechei a porta, os gritos começaram de novo. Tenho certeza de que não fui o único a ouvi-los. Eu não poderia ter sido o único. O som se aproximou e logo depois, ao ouvi-lo quase em frente à minha casa, ele parou de novo. Completamente. E então ouviu-se algo no telhado.
Um barulho como se tivessem deixado cair uma bolsa pesada e ela tivesse quicado para o centro. Era óbvio que tinham jogado algo na casa. Que tinham jogado algo morto na casa. O som do portão me alertou e depois o da porta da sala. As vozes da minha mãe e do meu irmão me acalmaram. Eles vinham brincando, felizes. Então, percebi que eles não ouviram os gritos do gato nem viram nada. O que aconteceu em seguida foi meu erro, eu sei, mas não disse nada para eles naquele momento. Era tão difícil ter momentos assim, de tranquilidade, de brincadeiras ou de risadas, que preferi esperar. Preferi ficar calado e esperar. E isso talvez seja um sentimento que só reconhecerão aqueles que viveram em famílias com tantos problemas quanto a minha. Enquanto jantávamos, ouvi um barulho no teto. Ninguém percebia, mas eu não conseguia parar de pensar no que acontecera recentemente. O jantar continuou e, de repente, algo pareceu se agitar forte lá em cima. E dessa vez todos perceberam. Carlos vestiu a jaqueta e subiu para verificar. Eu saí rapidamente atrás dele, tentando chegar antes. E é que ele amava Oliver mais do que ninguém, e eu sentia que precisava evitar que ele sofresse um impacto maior. Se realmente era o nosso gato que agora estava no telhado, eu disse a ele que eu subiria e que ele segurasse a escada de madeira que usávamos. Vai quebrar. Se você cair, não posso te segurar, mas você pode me segurar, eu disse. Ele ouviu. Quando subi, ao longe pude ver uma figura. Era Oliver O, ou assim eu pensava. No entanto, ele estava parado, olhando para a rua, de costas para mim. Falei com ele e ele não me deu atenção. Assobiei. Chamei ele de todas as formas que costumava obedecer, mas ele não se mexia. O que ele tem? Meu irmão perguntou, ele está bem? Sim, eu disse, fique tranquilo. Mas justamente enquanto eu dizia isso, Oliver, ou o gato que estava no nosso telhado, virou-se lentamente para mim. Como se soubesse o que eu fazia para não alarmar meu irmão, como se aquela criatura pudesse zombar de mim. O que vi é algo que me atormenta todas as noites ao tentar dormir. Ainda hoje, toda vez que fecho os olhos, quando ele se virou, o sorriso do gato congelou meu coração. E é que uma parte do rosto do animal parecia ser o de uma criança. Rosto muito parecido com o de Diego. Instintivamente, dei um passo para trás que me fez cair das escadas. Caí em cima de Carlos, que não calculou meu peso, e nós levamos uma boa pancada. Depois disso, só me lembro que nós dois choramos, e que minha mãe, de alguma forma, conseguiu nos carregar e nos levou para dentro de casa. Depois, só me lembro de acordar de manhã com forte dor de cabeça. O que não foi desculpa para que minha mãe não nos acordasse às 6:30 da manhã, para nos prepararmos para ir à escola. Durante toda a manhã, quis me convencer de que a visão daquele gato, ou do que quer que fosse, tinha sido apenas fruto da minha imaginação, da escuridão e da minha preocupação com Oliver. No recreio, César, da 6ª série e morador do fim da rua, se aproximou de mim. Ele se aproximou de mim e, por reflexo, pensei que ele tentaria me incomodar ou me bater. Eu reagia automaticamente quando um garoto mais velho se aproximava de mim ou do meu grupo. Dessa vez,
César se aproximou sério, claramente querendo me perguntar algo. Ei, o que acontece à noite na frente da sua casa? Respondi que não sabia do que ele estava falando. Olha, meu pai sempre chega tarde do trabalho, ele me disse. Hoje de manhã ele disse que ontem à noite, em frente à sua casa, havia 3 freiras paradas na calçada, olhando para dentro, espiando. Minha mãe disse que meu pai chegou pálido. Ao ouvir o que ela disse, não respondi e saí correndo. Encontrei Carlos perto da sala dele, mas antes de contar o que tinham acabado de me dizer, novamente senti que não conseguia fazer isso. Que acabaríamos preocupando minha mãe, e o que menos precisava naquele momento era de uma nova preocupação. Era um sentimento estranho. Achava que, ao esconder, era menos real, que se eu não falasse sobre as coisas que estavam acontecendo, simplesmente elas deixariam de acontecer. Quis tentar esquecer o assunto e pedi permissão para minha mãe para ficar na casa do Raul, um dos meus amigos da sala. Ele tinha brinquedos dos Cavaleiros do Zodíaco, o que ajudava a suportar seu jeito convencido. O tempo voou na casa dele para mim e para o Oscar, meu melhor amigo. Brincando no quarto do Raul, até que a mãe dele subiu para nos chamar para jantar, num tom que deixava claro que, na verdade, ela estava nos convidando a ir embora para nossas casas. Nos despedimos e Oscar saiu correndo, dizendo que iam matá-lo por chegar tarde. Eu, de repente, tive um choque de realidade. Eu estava a apenas alguns quarteirões de casa, mas a rua parecia mais assustadora do que de costume. Mais uma vez, parecia que todo mundo tinha combinado de entrar e fechar suas portas e cortinas às 8 da noite. Comecei a caminhar, lentamente, como se isso me tornasse mais corajoso. Mas uma silhueta atravessou a rua correndo e me fez apressar o passo. Um gato atravessava a rua, talvez só um simples gato, mas a imagem da noite anterior ficava mais presente. A única coisa pela qual eu agradecia era que a lua cheia iluminava um pouco o caminho de casa. De repente, senti uma pressão no peito e não conseguia tirar da cabeça a sensação de que alguém me observava. Comecei a olhar para todos os lados, sem parar de andar apressado, até que, em cima de um muro, no meio da noite, vi de novo a figura daquele gato, com traços quase humanos e um corpo muito parecido com o do nosso Oliver. Desviei o olhar, fingi não notar e segui andando. O gato corria ao meu lado. A mureta por onde ele ia acabou e então ele pulou de telhado em telhado sem se afastar de mim. Naquele momento, eu já corria o mais rápido possível, apesar da dor da queda do dia anterior. De repente, parei de ouvir os pulos do gato nos telhados enquanto me seguia. O cansaço me obrigou a parar quase ao chegar na rua da minha casa e a olhar ao redor, me certificando de que aquela besta não continuava me observando de algum canto. Eu me senti aliviado ao notar que ela não estava mais ali. Virei-me para ir para casa. Na esquina, bem na calçada por onde eu precisava passar para ir para casa, metade de uma silhueta preta parecia espiar para me olhar, esperando que eu passasse por ali. Assim que a vi, ela se escondeu de novo e eu a perdi de vista. Não precisava de muita imaginação para perceber que aquela silhueta era de alguém, de uma pessoa vestida ou fantasiada de freira. Naquele momento, eu estava de apenas alguns 150 metros da minha casa. Mesmo assim, senti que nunca mais veria minha mãe ou irmãos.
e comecei a chorar. Eu não podia voltar para a casa do Raul, nem me aproximar da minha sem passar pelo local onde aquela figura me esperava. Eu desejava com todo o meu coração que nada daquilo estivesse realmente acontecendo, e abrir os olhos de repente e acordar em casa ao lado da minha mãe e vê-la preparando o jantar. E quando eu tinha essa imagem na cabeça, uma risadinha atrás de mim me fez parar. Era o menino cigano que ria de mim, mas de alguma forma eu não sentia aquilo como uma zombaria. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele segurou minha mão e começou a correr em direção à rua da minha casa. Não sei como, mas corri com ele, morrendo de medo. Ao entrar na minha rua, 3 figuras fantasiadas de freiras nos esperavam agachadas e, ao nos ver, correram como se fossem nos pegar. O menino atirou uma pedra que atingiu o rosto de uma freira que não reagiu, mas chamou atenção o suficiente para que passassem direto por mim e fossem atrás dele. "Corre, corre!" Ele gritava para mim sem parar de rir, e o menino saiu correndo rua abaixo com as 3 figuras o seguindo bem, bem de perto. Eu entrei em casa e aguentei. Levei uma bronca da minha mãe por me atrasar de novo. Enquanto ela discutia e dizia o quanto estava chateada, eu só a abraçava. Agradecer por essa oportunidade de estar com ela de novo. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de pensar na sorte do menino cigano e esperar e desejar com todas as minhas forças que ele tivesse sido mais rápido do que aquelas coisas. Quando eu digo que, nesses dias, parecia que só existiam as pessoas mais estranhas na colônia, estou falando completamente sério. Por ali havia 2 deles, que talvez sejam muito fáceis de lembrar para quem viveu naquele lugar, naquela época. 2 anõezinhos que pareciam gêmeos, ambos com bigode fino estilo anos 50, com a pele permanentemente úmida de suor e sempre vestidos de terno e chapéu. Havia um detalhe a mais que os tornava um pouco macabros, talvez para dizer de alguma forma. Pelo menos para as crianças da colônia que os observavam. E é que os 2 tinham um pezinho a mais saindo da perna na altura do tornozelo. Chamavam atenção, mesmo pouco visíveis. Sempre saíam cedo para pegar o transporte e voltavam tarde da noite. Alguns amigos diziam morar em um cortiço quase desabando de tão velho, mas na verdade, ninguém sabia onde moravam. Quando criança, eles me davam um pouco de medo, mas nunca imaginei que se tornariam protagonistas da noite mais assustadora da minha vida. Eu tinha apenas 8 anos. Não entendo por que me deixavam sair tão tarde, mesmo minha mãe não sabendo tudo o que aconteceu naqueles dias. Também era verdade que, se eu não precisasse tanto da minha mochila, não teria me atrevido a ir. Ainda mais em uma noite em que meu irmão Carlos tinha saído com o pai dele e não estava em casa conosco para me acompanhar. Mas eram 11 horas e eu ia para a casa do Oscar, meu melhor amigo, com a mochila cheia de coisas da escola. Antes de virar na casa dele, tinha aquela velha vila, abandonada por anos e que agora era habitada por 3 famílias de ciganos. Búlgaros era como os chamavam, mas embora falassem pouco espanhol, não tenho certeza se realmente eram da Bulgária. Quando passei por lá, chamou minha atenção a figura que espiava pela janela. Eu a via claramente por causa da luz das velas dentro. Mais do que medo, senti curiosidade.
Eu realmente queria que fosse aquela criança que, eu pensava, tinha salvado minha vida e minha alma na noite anterior. Fiquei esperando enquanto observava, esperando encontrar alguma figura conhecida. E eventualmente encontrei, embora não fosse a que eu desejava. Quando me viram, suponho, parado na frente deles, apagaram de repente a luz, deixando a janela na completa escuridão. Foi então que percebi. No teto estava novamente o gato com o rosto de criança que me seguiu até em casa na noite anterior. Se eu tinha aprendido algo nesses dias, era que a presença desse ser anunciava a proximidade das freiras. Acelerei em direção à casa de Oscar. Tentei agir com calma, mas ao ouvir os cachorros latindo ao longe, corri até a casa do meu amigo. Às minhas costas dava para ouvir os latidos se aproximando. Primeiro era a alguns quarteirões, bem longe, e depois já muito perto de mim, talvez na rua ao lado. Ao chegar na casa de Oscar, fiz algo inédito. Abri o portão e fui até a porta. Não sei se foi por esse detalhe ou pelo horário, a mãe do Oscar abriu a porta, parecendo bem irritada. Correndo para lá, pensava em como agir ou que desculpa dar para me deixarem ficar até aquelas coisas se afastarem. Mas com aquela recepção percebi que não tinha muitas chances. Pedi à senhora para usar o telefone e avisar minha mãe que cheguei. Ela hesitou por um instante, mas depois ela concordou, pedindo para eu não falar alto. Afinal, quase todos na casa já estavam dormindo. Me aproximei devagar, observando tudo, ganhando tempo, ouvindo como os cachorros nas casas da rua começavam a latir. Até o cachorro da casa da frente começou a latir. A mãe de Oscar pareceu ignorá-lo e foi para a cozinha. Eu atendi o telefone com medo. Comecei a discar o número da minha casa por reflexo, mas sabia que não seria a ligação. Se eu dissesse à minha mãe que algo me seguia e eu estava em perigo, ela me buscaria na hora. Mesmo que Carlos não estivesse para acompanhá-la, ela viria com Mari Carmen ao seu lado, ou talvez deixando-a sozinha em casa. Para ser sincero, ambas as opções me aterrorizavam igualmente. Desliguei o telefone, sabendo que meu tempo para fingir a ligação ou discar acabou, e que eu teria que voltar à rua. Mas uma voz atrás de mim, na sala, completamente no escuro, me chamou. Eles estão lá fora. Quem? Perguntei, tentando reconhecer a figura, agora de costas para mim, olhando pela janela. Aquelas velhas fingindo ser freiras. Ali elas estão lá fora. Notei que quem falava comigo era o irmão do Oscar, um garoto cujo nome não lembro, mas que, mesmo tendo saído da escola primária anos antes de mim, era praticamente uma lenda. Por seu talento no futebol e por integrar a seleção do estado. Abandonei esse esporte no ensino médio, mesmo jogando nas categorias de base de um grande time nacional. Ele fez isso, diziam, para focar nos estudos. Vem, eu te levo, ele me disse. E antes que eu pudesse responder, ele já estava saindo para o pátio e eu fui atrás dele, sem nem me despedir da mãe do Oscar. Eu sabia que precisava aproveitar a chance de ter alguém comigo. De um canto do pátio, o garoto voltou com uma bicicleta com os parafusos traseiros enormes, grandes o suficiente para eu poder me apoiar neles. Ele me disse para subir e ficou na porta do jardim que dava para a rua, abrindo-a. Já falei para Érica que essas velhas ficam rondando o bairro e sempre aparecem à noite perto da igreja. Não gosto que ela fique até tão tarde. Então me dei conta de um boato, de que esse garoto era o namorado da Érica, minha catequista, e entendi por que a gente via ele tanto perto da igreja.
dando voltas na bicicleta dele. Eu estava pensando nisso quando um puxão quase me derrubou da bicicleta. Em segundos ele já tinha saído de casa pedalando a toda velocidade e na curva da rua derrapou com os freios, tão baixo que quase caímos. Mas continuamos a toda velocidade, aproveitando a ladeira da rua na qual tínhamos entrado. Os latidos que eu ouvia anunciavam a presença daquelas coisas tinham ficado para trás, mas ele não parecia querer diminuir a velocidade. De repente, ao ver as luzes de um carro vindo em nossa direção, ele virou, sem nem mesmo diminuir a velocidade para subir na calçada. Eu já tinha visto ele fazer coisas. Me surpreendia ele conseguir fazer extremas na bicicleta comigo nas costas. No entanto, o medo de cair era muito mais suportável do que ter que encontrar aquelas freiras de novo. De repente, dois vultos passaram em alta velocidade pela calçada estreita onde estávamos, e apesar do esforço para frear, esbarramos em um deles. Eu consegui me soltar momentos antes da batida e só ralei os joelhos e as mãos. O irmão de Oscar também não se machucou, mesmo com a bicicleta voando alguns metros. A pessoa atingida gritou de dor e a outra veio ajudá-la imediatamente. Aí vem eles, disse e o levantou rapidamente. E sem sequer se preocupar conosco ou nos levar em consideração, eles se afastaram correndo do local. Me apressei em levantar o irmão de Oscar, pegamos a bicicleta e continuamos em alta velocidade para minha casa. Apenas alguns metros à frente, passamos por aquelas figuras ainda correndo. Percebi que se tratava dos dois, irmãos anões gêmeos. O irmão de Oscar gritou algum palavrão para eles, mas eles não responderam. Enquanto nos afastávamos, olhei fixamente para eles. Em seus rostos havia uma expressão de medo profundo e eles corriam com toda a velocidade que suas pernas deformadas permitiam. "Manda ver, garoto", disse o irmão de Oscar ao me soltar e me deu um soquinho para cumprimentar. Eu queria abraçá-lo, mas só bati o punho dele e gritei muito obrigado, enquanto eu corria para dentro de casa. Dezenas de cachorros latiam desesperados ao longe, cada vez de forma mais violenta, e eu não sabia o que pensar, mas finalmente eu me sentia seguro. Entrei e minha mãe brigou comigo, dizendo que era a última vez que eu deixava minhas coisas na casa dos outros, e eu mal conseguia conter o fôlego. Ainda assim, só balançava a cabeça, ciente de que ela tinha razão. Era a segunda vez que alguém, de forma desinteressada, me ajudava a me livrar da sorte de enfrentar aquelas coisas. Na manhã seguinte, minha mãe tomava café com uma de suas melhores amigas, uma senhora idosa que sempre foi como uma avó adotiva para nós. Minha mãe contou para ela sobre minha queda do telhado e depois as duas me perguntaram sobre os arranhões recentes. Expliquei para elas que tinha caído de bicicleta na noite anterior. "Alguém cuida muito de você", disse a senhora com um olhar profundo. "Talvez seu papai lá do céu, que quer que você chegue bem para fazer sua primeira comunhão." Fiquei sem resposta para ela, mas isso me fez refletir, mesmo criança, sobre a sorte que tive nesses dias. Talvez não fosse algo normal. A caminho da escola, encontramos um terreno baldio, quase em frente a um pequeno parque triangular, desta vez cheio de policiais e curiosos. Minha mãe evitava esse tipo de coisa e me fez seguir sem olhar para trás. Na escola, Oscar correu até mim ao me ver. Ele me disse que seu irmão levou uma bronca feia por sair comigo à noite e que demorou muito para voltar para casa. Ele contou que seu irmão tinha certeza de ver o menino cigano espiando pela janela do cortiço ao voltar para casa. E ao me contar isso, Oscar ficou muito sério, como se tivesse dito uma loucura.
O que teria de estranho nisso se os ciganos moram ali? Eu disse. Não, já não. Eles foram embora há dias e abandonaram a vizinhança, disse Oscar. Talvez por causa dessa notícia. Passei como um zumbi o resto do dia na escola, pensando mais no menino cigano e no que tinha me acontecido na noite anterior. Ao sair da aula, fui até a vila e percebi que tudo parecia ser verdade. Havia até coisas jogadas do lado de fora das casinhas, como se tivessem sido deixadas para trás na fuga dos ciganos. Achei estranho não ter notado esses detalhes na noite anterior. Mas ao olhar pela janela, pela mesma janela onde vi a figura, quase pude sentir que alguém me devolvia o olhar lá de dentro. As ruas estavam cheias de policiais e só entendemos o motivo horas depois ao ver o noticiário. O corpo de um dos anões havia aparecido desfigurado de tanto apanhar até a morte. E isso não apareceu nas notícias. Mas entre os primeiros vizinhos que fizeram a descoberta, começou a circular o detalhe macabro de que haviam arrancado o pezinho que crescia do tornozelo. Nunca mais se viu o outro deles. Naquela época, a cidade ainda não estava acostumada com esse tipo de violência, como talvez esteja hoje. E a notícia foi alarmante para os vizinhos do bairro. Até as aulas de catecismo que frequentávamos começaram mais cedo. Eu, porém, tive alguns dias de aparente tranquilidade. Numa tarde, minha mãe entrou com as roupas secas e avisou meu irmão que o gato dele estava no telhado dos vizinhos. Carlos saiu correndo e eu fui atrás dele, mas quando saímos, só vimos a silhueta se afastando rapidamente. Naquela noite, os cachorros não pararam de latir na nossa rua. Eu olhava pela janela do nosso quarto e às vezes achava que via silhuetas de pessoas andando pelos telhados próximos ao nosso. Não consegui dormir a noite toda. Embora eu não conseguisse ver as freiras, eu sabia que elas estavam lá, eu podia senti-las, e isso tornava tudo ainda mais assustador. Mas eu não era o único que elas assustavam. Não sei quantas pessoas, principalmente crianças, sofreram com o mesmo naquela época. Foi muito conhecido naqueles dias o que aconteceu com uma menina da mesma escola primária que eu frequentava. Mas no turno da tarde, aconteceu com ela. Ao sair, já quase escurecendo. Até o final da escola, em uma extremidade que dava para um barranco, havia uma área de terra completamente branca onde algumas crianças iam brincar. Essa menina tinha esquecido algo lá. E ao sair da aula, em vez de ir direto para a saída, ela correu até aquele extremo distante da escola. Aquele extremo também fazia fronteira com um jardim de infância vazio naquele horário. Dizem que a menina viu alguém andando entre as salas do jardim de infância. Ela se aproximou da cerca que dividia as duas escolas para ver melhor. E então ela conseguiu reconhecer a figura. Era uma freira. A menina não se assustou, pois pensou que era uma freira de verdade que, por algum motivo, estava trabalhando no jardim de infância naquele momento. Então ela até obedeceu quando a mulher a chamou. Depois, os gritos da menina chamaram a atenção de alunos e professores, que a viram de longe sendo puxada para o jardim de infância. Vários atravessaram, pularam a cerca para chegar até ela e quando a encontraram, ela estava chorando. Ela afirmava que a mulher horrível tentou mordê-la e, ao ouvir que se aproximavam, correu ao barranco para saltar a cerca altíssima de uma vez.
Nenhum professor quis confirmar essa história. Um zelador contou sim, mas era um segredo aberto que chegou até nós, das crianças do turno da tarde. Algo aconteceu. Foi a única coisa que consegui saber. Algo aconteceu na igreja que não nos contaram, mas adiaram nossa cerimônia por 2 semanas. Oscar ouviu do irmão que soube pela Érica no catequista. Disseram que alguém entrou e vandalizou o local. Nunca consegui comprovar, mas é verdade que da próxima vez que entramos na igreja, dava para notar várias reformas. Outra criança sumiu na colônia recentemente. O boato de um grupo de sequestradores de crianças, como eram chamados, que procurava crianças descuidadas para sequestrá-las e vender seus órgãos, havia se espalhado, mas alguns de nós ainda pensávamos que talvez aquelas freiras tivessem algo a ver com isso. Quando tive coragem de falar sobre elas com minha mãe, percebi que ela e suas amigas já tinham se deparado com elas alguma vez, há muitos anos. Que andavam pelas ruas à noite há muito tempo e que só as consideravam umas loucas. Que até havia quem dissesse que eram freiras expulsas do convento por práticas obscuras. Ninguém sabia de onde elas vinham ou onde se escondiam. A amiga da minha mãe, a senhora que eu disse que foi como uma avó para mim, faleceu na tarde anterior à nova data da minha primeira comunhão. Minha mãe passou o dia todo na casa dela, recebendo os familiares da senhora, que tinham viajado de longe para se despedir. Ela levou Mari Carmen e eu fiquei com Carlos. Algo que ia além da dor pela morte da senhora me angustiava, me fazia sentir triste e vazio por dentro. Carlos se sentia igual. De repente, Fred, amigo de Carlos, apareceu gritando e pediu que o acompanhássemos. Eles encontraram a casa das freiras, ele gritava. Caverna no quintal de uma casa abandonada perto da igreja. Por um momento, não acreditamos nele, mas ele continuou contando a história, muito seguro do que dizia. Viram elas entrarem com uma criança chorando e os vizinhos saíram. Elas se trancaram na caverna e eu vim de lá. Carlos vestiu a jaqueta e pegou a bicicleta rapidamente. Ele mandou eu ficar, mas não tive coragem. 5 minutos depois que eles tinham saído, eu também saí correndo no meu patinete do diabo, para ir até a igreja e ver se por lá eu conseguia encontrar o escândalo da descoberta, e seguir o barulho. Cerca de 15 minutos depois, cheguei exausto à igreja. Mas não havia ninguém por perto. Eu não ouvia nada. Avancei pela rua em direção a uma área da colônia onde nunca tinha ido, e a noite estava completamente silenciosa, tranquila e silenciosa. Cheguei até um lugar, uma casa que se parecia muito com a descrição que o Fred tinha nos dado. Fazia apenas um tempo atrás. Mas não havia ninguém lá. As casas vizinhas pareciam estar desertas. As luzes permaneciam apagadas, apesar de que ainda eram quase 10 horas da noite. Me afastei assustado, até que o grito horrendo de um gato veio do quintal da casa onde eu tinha chegado. Me apressei para chegar à igreja e posso jurar que a figura de uma freira me observava. Então, do telhado da igreja, escondida atrás da torre, minhas mãos começaram a tremer e eu mal conseguia controlar meu skate de tanto medo que sentia naquele momento. Passei pela escola e pude ver com total clareza, ali sim, como a mesma freira que eu tinha visto semanas atrás, me observava da mesma sala, da mesma janela. Dessa vez, Carlos nem sabia que eu corria atrás dele.
Minha mãe estava ocupada na casa da amiga. Desta vez não havia menino cigano, nem o irmão de Oscar para me ajudar a chegar seguro em casa. E no meio da rua, a uns 50 metros, a figura de uma terceira freira me esperava. Dei meia volta e corri para a escola e depois para a rua principal. Em algum momento eu tinha perdido o patins e só corria o mais rápido que minhas pernas permitiam. No meio da escuridão que parecia ter tomado conta de tudo na vila, encontrei uma porta escancarada. Entrei naquela casa para pedir ajuda sem pensar. Gritei pedindo ajuda, dizendo que estava sozinho e queriam me roubar. E um homem apareceu na sala. Ele se surpreendeu e pediu que eu contasse o ocorrido. Um homem de aparência suja, careca, sem camisa, que mal dava para ouvir falar de tão devagar que falava, de uma forma muito estranha. Pedi por favor que ele me acompanhasse até em casa, que me ajudasse a encontrar minha mãe, a procurar meu irmão. No entanto, sem se abalar, ele colocou uns óculos grossos e depois de dar uma olhada na rua, trancou a porta atrás de mim. Não é conveniente sair por enquanto. Após ele me dizer isso, respondi que iria embora, mas ele repetiu, já irritado, que não permitiria, que era perigoso para mim ir lá fora. Ele então foi para um quarto e me disse para ir até a cozinha pegar algo para jantar. Naquele momento, senti uma tontura enorme. Eu não podia acreditar que, além de tudo o que tinha me acontecido, ainda tinha caído nas garras de um maluco. Eu não sabia o que ia acontecer, mas não queria ficar ali. E eu sabia que teria que me arriscar com o que quer que estivesse me esperando lá fora. A porta estava trancada, e do jeito que pude, abri uma das janelas enquanto o cara gritava atrás de mim e tentava me impedir. Consegui sair correndo para a rua e ouvi uma gargalhada atrás de mim. Quando me virei, o cara ria da porta dele e acima dele, a figura do gato parecia me observar também. Engraçado. Não sei como explicar, mas pelos movimentos que o animal fazia, e talvez fosse uma alucinação minha. Mas parecia que os dois riam alto ao mesmo tempo, fazendo o mesmo som. Cheguei correndo e Carlos desligava o telefone. Não consegui descobrir com quem ele falava e ele estava completamente pálido, como se tivesse visto um fantasma. Perguntei o que houve, mas ele me ignorou. Ele colocou algumas coisas na mochila da escola e me pediu para ficar em silêncio. Ele não perguntou onde eu estive, nem deixou eu contar o que aconteceu comigo. Eu tenho que ir, disse ele, e tocou minha cabeça, depois abriu a porta e saiu. Eu olhei pela janela e vi um carro passar. Parecia um pouco com o carro do pai dele, mas não tenho certeza se era. Não tenho certeza se ele entrou ali. Foi a última vez que vi meu irmão. Não fiz a primeira comunhão no dia seguinte, nem fiz depois disso. Minha mãe passou as semanas seguintes procurando por Carlos em todos os lugares, mas perdeu-se o rastro dele e do pai dele. O pai de Carlos sempre se deu muito bem com minha mãe depois da separação deles. Por isso, era muito estranho pensar que ele teria querido roubar meu irmão ou que eles teriam decidido ir embora, sem avisar minha mãe. Ela nunca mais foi a mesma. A notícia de que tinham encontrado o esconderijo das freiras se espalhou para todos. Sim, era onde eu havia chegado naquele dia. No entanto, quando eu fui, não vi nada, nenhum movimento ao redor.
que diziam ter acontecido com os outros. Os gritos, os vizinhos destruindo o lugar, tirando artigos satânicos ou algo assim que encontraram na casa e na caverna que havia atrás. Pouco depois, também notei que a casa daquele homem em que eu tinha entrado parecia estar completamente abandonada. Já fazia muito tempo. Como minhas notas caíram, me mandaram para uma terapia, mas lá só se esforçaram para me fazer acreditar que tudo era uma forma do meu cérebro lidar com o desaparecimento do meu irmão. Talvez eu tenha me convencido por um tempo de que era assim, até que anos depois eu encontrei Oscar novamente. Ele lembrou daquele episódio com o irmão. E como todos na sala ficaram sabendo das freiras na porta da minha casa e de como estivemos perto da morte do senhor Anão. Entendi porque todos ficaram estranhos comigo e meus amigos pararam de andar comigo o resto do ano, de irem à minha casa ou de me permitirem ir às casas deles. Logo fui transferido para uma escola particular onde comecei a ser visto como normal. Já não moramos mais nesse bairro, mas a casa continua sendo nossa. Desde então, vamos todo mês pegar o aluguel. E em uma dessas ocasiões, ouvi por acaso um par de crianças de uns 7 ou 8 anos passando e conversando sobre o medo que sentiam das freiras de preto. Mesmo sendo adulto, senti muito medo e entrei rápido no carro. E então, ao meu lado direito, no muro da minha casa, de relance, vi como a figura de um gato parou na cerca para me observar de perto. Eu não olhei para ele, não quis fazer isso. E tenho certeza. Ou melhor, quero acreditar que era um gato normal, talvez o gato da família que alugava a casa. Mas eu não tive coragem de olhar por causa do medo, pelo pânico que aquilo me causava. A lembrança daquele gato infernal. Eu não conseguiria continuar vivendo com um mínimo de tranquilidade se eu tivesse me virado para vê-lo de novo, se tivesse sido ele. Sabe? Desculpem por outra mensagem, mas esqueci de contar algo importante. Um tempo depois do que contei para vocês, de que quase fiz minha primeira comunhão. Quando estavam construindo o bulevar que agora cerca o bairro, foi encontrado o corpo de uma criança enterrado a apenas 1 metro de profundidade no caminho. Ninguém o identificou ou reclamou. Como se não tivesse família, como se fosse um cigano. Passei minha infância na colônia Waikura, mas só lembro de alguns momentos. Mudamos de lá antes de eu ir para o jardim de infância, então não me lembro de andar pelas ruas desse lugar. Recentemente, um primo me enviou o vídeo feito sobre a história da primeira comunhão. Ele é um pouco mais velho. Ele até se lembrava de nos visitar naquela casa, naquele bairro. Fiquei curioso quando ouvi isso e perguntei aos meus pais se eles tinham alguma informação sobre isso ou se era verdade sobre o aparecimento dessas freiras no bairro. Mas nenhum deles sabia de nada, nenhum nunca viu algo ou tinha ouvido falar sobre isso. O capítulo final, meu primo e eu ouvimos juntos em uma reunião de família. Saímos, comentamos sobre isso e um tio ouviu. Ele nos perguntou a que estávamos nos referindo. Quando contamos para ele, ele compartilhou sua experiência. Ele realmente tinha visto algo parecido, mas não exatamente naquela colônia, e sim a alguns quilômetros dali, subindo o Cerro Colorado. Azteca, acho que ele falou que era o nome da colônia.
Meu tio alugou uma casinha perto das últimas ruas, antes que o fechamento impedisse novas construções. Ele tinha acabado de chegar em Tijuana, provavelmente nos anos 80. Ele fez amizade com alguns rapazes que moravam todos em um quartinho bem pequeno ao lado dele. Eram de Oaxaca e sempre o convidavam para comer. Meu tio adorava comer com eles, e sem conhecer muitos na cidade, passou a frequentar a casa deles todo fim de semana. Às vezes, subiam ao topo do Cerro Colorado para ver toda a cidade. Naquela época, eles ficavam perto de Tijuana. Hoje, esse morro é quase o centro de toda a cidade. Uma dessas vezes que subiram já meio tarde, ficaram lá em cima um bom tempo até que anoiteceu. Então eles iam tentar descer por uma trilha mais perigosa, que os levaria muito mais perto de casa. A noite estava prestes a cair completamente. Antes de descer cuidadosamente por uma área onde precisariam se arrastar, um vizinho pediu que ele olhasse para trás. Ao longe, eles viram um grupo de 7 silhuetas subindo o morro. Estavam em fila e inclinavam-se para baixo. Por causa da escuridão, só conseguiram reconhecer uma silhueta e não faziam ideia do que ou de quem se tratava. São moças, afirmou um deles com convicção, mesmo sem tê-las visto. Vamos ver o que elas estão fazendo. Como todos eram muito jovens, por algum motivo acharam que essa era uma boa ideia. 3 deles realmente correram de volta, subindo novamente, empolgados com o que eles pensaram. Era um grupo de garotas, embora não fizesse muito sentido que garotas sozinhas subissem àquela hora para aquele lugar. Embora não fosse tão perigoso como é hoje em dia. Após alguns minutos, pensaram tê-las perdido de vista, mas, mais tarde, as viram pela luz de uma fogueira em uma clareira, antes do topo. Eles se perguntaram como elas subiram tão rápido e se adiantaram tanto, achando impossível. Alguém disse que deviam conhecer um caminho melhor. Conforme se aproximavam, pensavam em chegar dizendo que estavam perdidos e se podiam ficar com elas, mas ao se aproximarem começaram a ficar preocupados. Cânticos começaram a ser ouvidos e, mesmo sem reconhecerem as palavras ou o idioma, algo os fazia sentir que deviam estar assustados. As 7 mulheres pareciam contemplar uma figura, queimando no centro, no fogo. Pareciam estar vestidas de freiras. Meu tio e os outros garotos tinham parado a uns 100 metros delas, observando escondidos. Mais uma. De repente os viu de novo e, soltando um grito, saiu correndo na direção deles. Os meninos começaram a correr também. Desceram, caíram, rolaram, se levantaram. O grito da mulher estava cada vez mais perto. Desceram por uma vila diferente da que subiram e desconhecida para eles. Correram para uma luz na primeira rua ao descer o morro. Uma casa iluminada tinha pessoas e crianças do lado de fora. Era uma casinha onde às vezes se vendia jantar. Eles entraram correndo, pedindo ajuda e assustando todos. Antes que pudessem terminar de explicar o que tinha acontecido com eles, Ixilido já estava na porta. A freira, a mulher, gritava ameaçador na calçada sem entrar. As crianças correram rua abaixo e outras entraram na casa chorando de medo. A senhora do local, aparentemente a que vendia a comida, começou a gritar para aquela coisa demoníaca ir embora. Ela se aproximou para expulsá-la, ameaçando com uma faca grande. Vá embora em nome de Deus, ela gritava, enquanto essa mulher apenas sorria, zombava. Quando a senhora se aproximou dela, já ameaçando bem de perto cortar, a freira saiu correndo aos pulos em direção ao morro novamente. Enquanto isso, 2 vizinhos recém-chegados pediam ajuda para persegui-la. Mas a senhora os convenceu de que não era boa ideia
e eles voltaram para casa. Há muito tempo não passavam por aqui, disse a senhora. Ela ofereceu comida ao meu tio e aos 2 garotos. Meu tio aguentou um ano inteiro morando lá, bem ao lado do morro. Os garotos de Oaxaca foram embora antes. Apesar de ainda conviverem e passarem fins de semana juntos, não retornaram ao Morro Colorado. Ouvi uma história no canal dele ambientada na colônia Waikura com participação de ciganos. E não pude deixar de lembrar de uma dessas histórias que continuam sendo contadas na minha família. Talvez não tenha relação, mas lembrei dela e quis compartilhar com vocês. Há cerca de 20 anos, meus pais tinham uma barraquinha de brinquedos e bugigangas aberta alguns dias por semana. Às terças, eles montavam a barraquinha no bairro. Uma cigana que assustava muito minha mãe passava todas as terças-feiras, sem falta, pedindo alguma mercadoria em troca de uma leitura de cartas. Minha mãe sempre recusava, mas aquela mulher a assustava, então acabava ao menos lhe dando um café de presente. Um dia, a cigana chegou acompanhada de 2 meninas. Como de costume, ela pediu algo à minha mãe para ler as cartas e minha mãe recusou educadamente, mas a convidou para um pouco de café. A cigana aceitou, agradeceu e continuou andando. Ao sair, minha mãe percebeu, como em um movimento quase imperceptível. As meninas que a acompanhavam tinham pegado brinquedos da barraca. E não eram brinquedos de menina, né? Elas tinham pegado especificamente os de aparência mais cara. Minha mãe as deteve e pediu para a cigana revistá-las, pois pegaram algo sem querer. Não, não pegaram nada, disse ela, muito segura, com aquele sotaque estranho que tinha. Revise-a, senhora, elas pegaram. Não preciso revisar, porque sei que não pegaram nada. Já estamos indo. Quando a cigana falou isso, pessoas de outras barracas e transeuntes já haviam notado a confusão. E minha mãe, já com mais medo e tristeza do que qualquer outra coisa, sem dizer nada, voltou para sua barraca. Mas a voz do senhor da barraca ao lado foi ouvida forte. Então ele saiu gritando de trás do seu pequeno balcão. Se não levaram nada, o que é isso? Enquanto falava, ele tirou da cigana um brinquedo que ela pegou diante da minha mãe, sem que ela notasse. As meninas também trazem coisas, gritou o senhor. Virando-se para minha mãe, mostrou o brinquedo para ela e perguntou: Isso é da sua barraca? Minha mãe não conseguia responder. O olhar da cigana a perfurava e praticamente a impedia de falar. Por fim, ela concordou, ainda com dúvidas. Ele deu o brinquedo e disse à cigana que não queria mais vê-la roubando. As meninas, nessa altura, já tinham desaparecido entre as pessoas. Na terça-feira seguinte, o espaço da barraca do senhor estava vazio. Minha mãe sentiu dor no braço, não conseguia carregar peso e parou de vender naquela região. Meu pai só podia ir nos fins de semana e eles tinham que ir para outra parte da cidade, então não voltaram mais lá. Nessa época, uma mulher passou a ir em casa. Eu nunca a vi. Primeiro, só minha mãe a via, mas uma noite meu pai também a viu com total clareza, parada ao lado do berço da minha irmã, no quarto com eles. Ao mudarmos, a mulher pareceu ficar para trás. Tem outro detalhe. Talvez não tenha nada a ver e eu preciso confirmar, mas tenho quase certeza de que foi por essa época que Dandy, o gato que já estava há uns 12 anos com a minha mãe, saiu uma noite e nunca mais voltou. Ouvi a história da primeira comunhão com muita atenção e curiosidade, como faço com todos os seus vídeos. No entanto,
As primeiras linhas desse relato me causaram um terror indescritível. Não só se passava na colônia, onde vivi toda a minha vida, também mencionava algo muito estranho, um personagem muito peculiar que atormentou alguns dos meus piores pesadelos de infância. A rua onde morávamos em algum momento foi habitada apenas por membros da minha família. Depois eles se mudaram, mas meu tio Pedro ficou com a família 2 casas depois da minha. Quando eu tinha 9 anos e meu sobrinho 3, eu recebia para cuidar dele. Eu não era muito grande, mas era o suficiente para cuidar dele por um tempo, enquanto meus tios iam ao mercado ou faziam algum serviço próximo. A casa estava cheia de fotos do tio Beto, irmão do meu pai e do meu tio Pedro. Eu quase não me lembrava dele, porque quando eu era muito pequena, o tio Beto voltou para Nayarit, de onde eram todos os irmãos. O curioso é que essas viagens ele sempre fazia pegando carona ou subindo no trem quando podia. Ele já havia feito esse trajeto entre Tijuana e Tepic várias vezes, mas naquela vez não chegou ao destino. Também não voltou. Pararam de ter notícias dele. Havia uma eterna discussão entre meu pai e o tio Pedro, porque meu pai achava que meu tio Beto provavelmente tinha sofrido um acidente em algum lugar do caminho. Mas meu tio Pedro garantia que o tio Beto não avisou daquela vez que ia embora, e ele nunca tinha ido sem avisar a todos. Naquele dia, ele saiu à noite da casa do meu pai e nunca mais tivemos notícias dele. No entanto, o que é mais assustador nessa história é que meu priminho garantia que um gato horrível o visitava à noite, até mesmo em algumas ocasiões em que eu estava cuidando dele. Dizia que várias vezes o havia perseguido pelo jardim quando ele ficava sozinho lá por algum motivo. Quando perguntávamos como era esse gato, nos surpreendia que, de alguma forma, ele apontava para as fotos do tio Beto. Quando cresceu, parou de vê-lo, ou pelo menos parou de nos dizer que o via. Mas eu, por vários anos, fui perseguido por sonhos recorrentes de um gato com o olhar do meu tio Beto, ou ao menos o olhar daquelas fotos, que tentava falar comigo. É só a imaginação de um menino de 3 anos, são só os sonhos de uma menina. Talvez esse relato não assuste muito vocês, mas eu não consigo descrever o arrepio que senti quando mencionaram esse gato com rosto humano, que atormentava o menino da história. Eu vivi boa parte da minha vida na colônia Huaycura. Até hoje moro a apenas 5 minutos, na colônia El Lago. Atravessando o barranco onde acharam o menino morto. Lembro dos meus anos lá com total tranquilidade. Mas depois de ter ouvido os vídeos, consegui lembrar de alguns detalhes que nunca tinham acontecido. De ser uma questão bizarra, talvez algo sinistra, mas sem nenhum sinal de ser sobrenatural. Meus pais se casaram na igreja desse bairro, bem no meio dos anos 80. Sempre me chamou a atenção ver essas fotos do casamento. Parecia muito solitária, porque a família de nenhum dos dois compareceu, só alguns amigos. Lembro perfeitamente de algumas dessas fotos saindo da igreja. Ao lado, naquele pequeno campo, onde faziam a quermesse e onde acho que as crianças também jogavam futebol, como é mencionado nesse relato. Ao fundo, em várias das fotografias, as figuras de algumas freiras pareciam observar o acontecimento. Completamente de preto. Paradas uma a 1 metro da outra. 6 delas em completa simetria. Esse detalhe sempre foi algo estranho de ver, e eu passava direto por essas fotos, onde elas apareciam quando era criança. Na próxima visita que eu fizer à casa dos meus pais, vou procurar essas fotografias para compartilhar com vocês. E vou perguntar a eles
que moraram muito mais tempo ali. Se eles sabem algo mais sobre aquelas figuras estranhas que nos acostumamos a ver nas fotos daquele casamento. Meus avós viveram, desde que chegaram a esta cidade, na colônia mencionada no relato da primeira comunhão. Minha avó ainda mora lá, agora só com seus gatos e vários periquitos do amor. Quando criança, uma vez todos os primos nos reunimos na casa dos avós para pedir doces na colônia, numa noite de Halloween. Ficamos aos cuidados de Emílio, primo mais velho com cerca de 15 anos, e de Ceci, minha irmã de 14. Ambos tinham amigos na rua dos avós. Eles deixaram o resto de nós circular livremente pela colônia enquanto conversavam com amigos da rua. Então éramos um grupo de 5 crianças, nenhuma com mais de 8 anos, andando sozinhas pela colônia, numa hora em que eu percebia que já não havia muitas outras crianças andando por ali, nem mesmo crianças mais velhas. As casas que davam doces também começavam a fechar as portas. Para nós, acostumados à superproteção dos nossos pais, parecia uma aventura andar por ruas desconhecidas, correr dos cachorros e procurar doces nas poucas casas que ainda os davam àquelas horas da noite. Em certo momento, ao longe, vimos uma criança pequena andando sozinha. Mas estou falando de uma criança muito, muito pequena, de uns 2 ou 3 anos, com sua fantasia vermelha de diabinho. Caminhamos até onde a criança tinha ido e não havia ninguém por perto, só uma rua longa e solitária. Quando já não o vimos, pensamos que ele tinha entrado em alguma casa por ali, mas, justamente quando continuamos andando, sua figura correndo, atravessando a rua de um lado para o outro, nos surpreendeu. Mas não se ouvia nenhum choro, muito menos. Mesmo assim, estávamos preocupados com ele. Nós o seguimos de longe para não assustá-lo, mas perto o bastante para ver se ele entrava em alguma casa ou era procurado. Por fim, ele entrou pelo terreno baldio, protegido por grades. Chegamos até lá e espiamos. Mas não dava para ver nada lá dentro, além de alguns arbustos. Enquanto discutíamos sobre o que fazer, Danny, um dos meus primos, pulou a cerca sem nos avisar e entrou no terreno escuro procurando o menino. Depois ouvimos ele gritar para corrermos e, da escuridão, vimos ele emergir com uma figura horrível correndo atrás dele. Uma senhora muito alta o seguia de perto. Saímos correndo sem pensar, mas logo percebemos que Danny não vinha conosco. Ele não conseguiu pular de volta para a rua. Voltei para buscá-lo e, ao chegar no terreno baldio, vi Danny se arrastando sob a cerca e me mandando correr. Conseguimos escapar dali rapidamente e depois o examinamos. Ele só tinha alguns arranhões nos ombros e no rosto e tinham levado os doces dele. Quando contamos isso, assustados, para nossos primos mais velhos, eles disseram para dividirmos nossos doces com o Danny e não contarmos nada para os avós, que provavelmente tinha sido só uma maluca. Mas para nós... E pelo que Daniel contou, ela sempre foi uma bruxa. Aquilo que vimos naquela noite não era uma louca, era uma bruxa. Eu enviei para vocês, para quem assistiu, os vídeos desse relato da primeira comunhão. Quero ter certeza de que não estou imaginando coisas. Mas quando penso nessa mulher, imagino ela com roupas parecidas com as que os ciganos que moravam por ali usavam. Não sei se são minhas lembranças ou se estou misturando com o que ouvi no vídeo. Mas toda noite das bruxas sempre repetimos essa história.
Eu também morei naquela vila das histórias, mas diferente das crianças da história, eu raramente era deixado sair à noite. Eu morava na última rua da vila, que se chamava Punta Esteros, bem em frente à minha casa. Havia apenas um barranco que dava para o Boulevard de Insurgentes. Da nossa janela víamos as luzes de boa parte da cidade. No fim da rua, onde terminava, havia uma muretinha cercando-a, com uma casa enorme bem na ponta. Vi uma trilha pelo morro que algumas pessoas usavam para sair ou entrar na vila. No meio dessa trilha, havia uma construção estranha que para muitos passava quase despercebida ali, no meio do morro. Era uma construção que parecia o telhadinho de uma casa, mas que tinha no máximo 1 metro de altura. Sempre me chamou a atenção saber o que havia dentro, mas eu não gostava muito de andar por ali. Então passei muito tempo sem saber que diabos tinha ali. Uma vez, estando com uma das minhas amigas da escola que estava na minha casa, nós nos animamos a caminhar até o final da rua e descer pelo morro daquela viela. E foi uma decepção total. Ao chegar na casinha e espiar, vimos que estava vazia. Parecia ser um altar vazio, nada mais. Só que o piso interno era de terra. Eu sempre imaginei que era uma entrada para algum lugar, talvez mágico. Eu realmente vi as freiras passando na frente da minha casa. Ou ao menos um grupo de mulheres de vestidos longos e cabeça coberta passou 2 vezes em frente à minha casa, de madrugada. Meu irmão mais velho e eu testemunhamos isso. Eles caminharam até o final da rua. Entendemos que provavelmente desceriam pela calçada, a menos que estivessem indo para a casa enorme no final. Meu irmão ficou obcecado em saber quem eram desde a primeira vez que as vimos. Elas faziam os cachorros latirem como loucos, mas, estranhamente, nunca acordaram meus pais, embora pelo menos minha mãe tivesse um sono muito leve. Na segunda vez que as vimos, meu irmão saiu no quintal para vê-las de perto. Eu saí um momento depois, quando os cachorros já não latiam mais, e meu irmão permanecia junto à porta da rua, olhando para fora. "Você viu elas?" perguntei. "Não consegui. Elas andam muito rápido", respondeu enquanto abria a porta. "O que você vai fazer?" perguntei. "Vou até o final da rua para ver se alcanço, para ver como elas descem do morro." Antes que eu pudesse dizer que era uma ideia terrível, ele saiu correndo, assim descalço e de pijama. Meu cachorro Chocolate saiu atrás dele, enquanto eu observava da calçada, esperando que meus pais não acordassem, mas pronto para gritar com toda a minha força, se preciso. A noite estava clara o suficiente por causa da lua cheia para que eu conseguisse ver meu irmão no final da rua. Ele se inclinou sobre o pequeno murinho e de lá parecia observar com o cachorro ao lado. De repente, Chocolate latiu desesperado para algo e só percebi quando ele desceu o morro. E então meu irmão correu atrás dele, gritando para que ele voltasse. Perdi-os de vista por segundos. Congelei por um instante, sem saber se corria ou gritava pelos meus pais, mas ver meu irmão me fez reagir, aparecendo na rua, carregando o cachorro que era quase do tamanho dele e correndo desesperadamente em minha direção. Entramos correndo. Ele trancou a porta de casa e depois também a porta do nosso quarto. Ele suava frio e até o cachorro ali dentro com a gente parecia continuar muito agitado. Eles entraram na sua casinha. Ele me disse, se referindo àquele pequeno altar no meio do morro, no qual não cabia nenhuma pessoa. Todas elas entraram ali, mas um velho ficou do lado de fora como se estivesse vigiando. Ele viu a Chocolate e eu e gritou conosco. Foi aí que nosso cachorro latiu, talvez percebendo a agressividade do senhor. Mas meu irmão o segurou logo depois. Meu irmão, já anos depois, contou que numa madrugada acordou ao ouvir Chocolate latindo.
e viu uma mulher de preto como uma freira, em frente à porta de casa, apenas olhando para dentro. Quase 4 anos depois. Sim, eu tive uma experiência com essas freiras do seu relato. Foi muito estranho ouvir essa história. Lembrar da minha vizinhança, das ruas, das pessoas, as histórias que nos perseguiam quando éramos crianças e os pesadelos que nos faziam acordar de madrugada. Cresci ao lado do caminho do Gato Bronco, que virou um bulevar e é citado várias vezes no vídeo. Lembro não só quando encontraram o corpo de uma criança, mas de várias na época. Inclusive em épocas de chuvas fortes, esse era um lugar onde acabavam vítimas desafortunadas de outras áreas, talvez um pouco distantes. Entre tantas trilhas que desciam da colônia para esses barrancos, um grupo de garotos tinha construído um esconderijo. Uma caverna formada entre vários arbustos e pequenas árvores que formavam um círculo perfeito, muito pequeno, mas bem coberto. Mesmo como criança, você tinha que entrar se arrastando e lá dentro sempre ficar agachado. Mas era isso que fazia dele um esconderijo perfeito. Um amigo Shui me convidou. Ele era um dos que tinha construído esse clube, por assim dizer, e tinha colaborado com coisas para os outros. E essa era a condição para entrar. Você tinha que colaborar com alguma coisa e então poderia usar o clube quando quisesse, desde que não levasse alguém de fora sem autorização. O que eu levei foram alguns refrigerantes, latas de refrigerante e não muito mais da primeira vez. E então, naquele dia, vi meu amigo tirando de dentro dos arbustos alguns dos itens que outra pessoa tinha compartilhado. Entre eles, uma coleção de folhas soltas de revistas, algumas arrancadas completamente e outras apenas fragmentos mal cortados. Todas exibiam mulheres nuas. Por trás dessas dobras, a tinta começando a desaparecer. Nunca tinha visto o corpo feminino assim antes. Era divertido ir lá. Tomás e Gabi eram dos mais velhos do grupo. Tinham 12 anos e eram os líderes e primeiros fundadores do clube daquele esconderijo. Mas pouco tempo depois paramos de ver o Tomás. Meu amigo Shui dizia que ele tinha ido para o outro lado, para os Estados Unidos, mas nunca soube ao certo. Era um passo muito comum naquela época, um que quase todos davam, um que eu mesmo acabei dando. Porque hoje escrevo para vocês, na verdade, do Oregon, onde moro há mais de 2 décadas. O menininho de olhos puxados era uma criança de olhos rasgados que, infelizmente, esqueci o nome dele. Christian, acho que era esse o nome dele, mas não posso ter certeza. Ele era o menor do clube, com certeza não tinha nem 8 anos. Ironicamente, era o mais interessado nas fotos de mulheres nuas. Levei alguns dos meus quadrinhos da Liga da Justiça para ele, mas não pareceu se interessar. E me lembro com total precisão daquela tarde. Estava jogando futebol com meus vizinhos quando, na rua ao lado, vi o Chininho passar. Parecia meio apressado. Perguntei para onde ele ia e respondeu que para o clube. Falei para ele não ir sozinho, mas ele respondeu que Tomás tinha pedido para ele ir. Demorei alguns segundos para reagir. Tomás não se via há meses, então entrei rápido em casa. Liguei para o Shui e contei o que tinha acabado de ver. Ele também achou estranho, mas ele ia checar o clube perto da casa dele, assim que terminasse a tarefa.
Então eu não me preocupei mais. Saí para terminar o jogo e depois fui para casa. No dia seguinte, o inferno se soltaria. Bem cedo, recebi a ligação de Shui. Ninguém tinha visto o Shinito desde a noite anterior. Assim que soube que estavam procurando por ele em todos os lugares, Shui correu até o esconderijo para tentar avisá-lo que estavam procurando por ele e evitar que levasse uma bronca. Mas ao entrar na escuridão, um vulto se moveu rapidamente. Algo muito maior que o Shui. Um vulto negro. Sem dúvida, um adulto. Temendo o pior, ele se aproximou, chegou o mais perto que pôde da entrada, mas não viu nada além de escuridão. Pegou uma pedra que estava por perto e a jogou para dentro. E então viu como eles se moveram. Lá, 3 vultos grandes, completamente escuros, como se estivessem vestidos de preto, como se estivessem totalmente cobertos. Correu para casa e soube que teria que sacrificar um segredo. Ele contou aos pais sobre o clube e sobre o que acabara de ver, que não encontravam uma criança. Rapidamente contataram os pais do menino e, com vários vizinhos, foram buscar o esconderijo no barranco. Não encontraram nada, nem o esconderijo, nem os objetos que tínhamos levado. Mas era claro que o arbusto maior, que servia de teto para todo o esconderijo, tinha sido arrancado bem recentemente. De qualquer forma, não acreditaram muito no Shui. Na segunda-feira, na escola, outro garoto se aproximou de nós. Ele tinha acabado de entrar para o clube e eu também não lembro o nome dele, porque só trocamos algumas palavras 2 ou 3 vezes. Segundo ele, tinha visto da janela como naquela noite um grupo de mulheres descia por uma das trilhas em direção ao barranco. Ele notou entre elas a silhueta de uma criança pequena. Nunca comprovamos que era o Shinito, apesar de termos falado com os pais dele. E dele nunca mais se teve notícias. Quando eu saí do bairro, os pais dele continuavam morando na mesma casa, em uma tristeza total e permanente desde o desaparecimento do filho. Nunca vi essas freiras, mas bem, digamos que fiquei sabendo delas. Meus irmãos mais velhos me contaram a história, embora eu sempre achasse que era só invenção para me assustar, como eles tentaram durante toda a minha infância. Eu costumava ir à igreja, que é mencionada no relato, religiosamente, todos os domingos com toda a minha família. Por algum motivo, isso me incomodava um pouco, eu sentia medo desde que me lembro. Além disso, as freiras sempre por perto. Meus irmãos, ao perceberem isso, me disseram que eu não devia ter medo delas, mas sim das que já tinham partido. Lembro que, como sempre, não quis dar muita atenção para eles, mas eles continuavam insistindo na história. Eu pensava que eles inventavam mais detalhes só para me assustar. Eles mencionavam que uma freira era vista continuamente no telhado da igreja durante as noites. E, eventualmente, os vizinhos comentaram isso com o pároco, perguntando se era normal ou se a mulher tinha alguma doença. Era uma visão macabra para os pobres, que tinham que passar por aquela rua já de madrugada e percebiam que uma freira aparecia no campanário para observá-los. O problema não foi resolvido, mas chamou a atenção da comunidade e do padre, mais especificamente, sobre o que acontecia naquele convento durante as madrugadas. Contam que o padre, o sacristão e a madre superiora
elaboraram um plano para descobrir qual das freiras tinha esse estranho costume. Eles não temiam nada de ruim nem nada fora do comum, muito menos. Talvez fossem apenas passeios sonâmbulos de uma mulher doente ou os desequilíbrios causados por uma enfermidade que poderiam colocar ela mesma em perigo. Numa madrugada, notaram que uma freira saiu do convento e entrou discretamente na igreja. Eles acharam que tinham encontrado a mulher que ia ao campanário, mas a freira saiu logo depois com um recipiente de água benta. Em seguida, ela se dirigiu para a rua. A uma boa distância, os três a seguiram até que a perderam quando ela virou em uma rua. Caminharam em silêncio, tentando adivinhar para onde ela foi. E então, o reflexo do fogo acendendo contra uma parede permitiu que eles vissem várias sombras que pareciam dançar dentro de uma das casas. Eles se aproximaram e perceberam que parecia estar desabitada há anos. Mas naquele momento, definitivamente havia gente dentro. Pensando que a freira poderia estar em perigo, eles entraram lá e o que descobriram os deixou horrorizados. 7 mulheres, todas vestidas de freiras com hábitos variados, dançavam ao redor do fogo. 2 delas eram sem dúvida daquele convento, mas as outras 5 eram completamente desconhecidas. Elas dançavam de modo que mostravam estar nuas sob o hábito, e ao fundo, entre símbolos que identificaram claramente como demoníacos, um menino muito loiro, observava a cena aterrorizado. Algo fez com que os 3 testemunhas sentissem um medo profundo. Saíram correndo para chamar as outras irmãs, a polícia, membros de confiança da pequena comunidade daquela época. Embora tenham demorado apenas 2 ou 3 minutos, o padre entendeu que o menino poderia estar em perigo iminente e decidiu voltar sozinho para buscá-lo. Quando ele fez isso, as mulheres, o menino e o fogo já haviam desaparecido, mas o som que parecia vir daquela dança nunca tinha feito isso. Escondendo assim, de alguma forma, a fuga, as freiras daquela congregação, as 2 que estavam nesse rito, não voltaram mais. Mas um grupo de freiras vestidas de preto, completamente de preto, começou a ser visto de vez em quando vagando pelos arredores do lugar. O mais estranho é que meus irmãos ainda juram que esse relato foi só a imaginação deles, travessuras para tentar me assustar. Mas conhecendo os detalhes, as histórias que eles vêm contando ao longo dessa série de relatos, não sei. Vocês me digam se eu não tenho razão, para me assustar ainda mais ao ouvi-las.